Olá pessoal, meu nome é Marcelo Sanches, eu sou músico, compositor, sou formado em Sociologia e colecionador de discos, além de vendedor de discos também. Eu estou aqui para falar da volta do vinil. Bom, em primeiro lugar, esse vai ser o primeiro de uma série de vídeos que eu estarei postando aqui na página da Ginger 3003, Música e Literatura, que é a minha lojinha, que está no Mercado Livre, mas também tem site próprio, www.ginger3003.mercadoshops.com.br, e aqui no Facebook, evidentemente. Bom, o negócio é o seguinte, faz tempo que estou querendo falar dessa história da volta do vinil, né? Porque isso é um tema muito polêmico, né? De alguns anos para cá, isso se tornou uma espécie de febre, né? É muito mais do que um revival, né? O vinil voltou a subir aí na escala de vendas, no exterior, aqui no Brasil, consequentemente, né? Então é um fenômeno interessante que merece uma boa reflexão. Claro, muita gente já fez essa reflexão e tudo mais, mas eu gostaria de colaborar um pouco mais acerca dessa reflexão sobre a volta do vinil. Bom, o que eu acho interessante é assim, na verdade, com o desenvolvimento da tecnologia que a gente vem acompanhando aí a cada ano, né? As coisas ficaram muito mais aceleradas, né? A gente está num ritmo de internet, né? Quer dizer, informações rápidas, muitas informações, a grande maioria delas assim bem duvidosas, né? Merecem o máximo cuidado, enfim, isso é outra história. Então, tudo que gira em torno do mercado cultural, evidentemente, além de outras questões políticas e tudo mais, ganhou uma aceleração incrível, né? Então, a gente hoje, eu digo assim, eu estou generalizando, tá, pessoal? Não é uma coisa assim taxativa, que sirva para todo mundo. É claro que tem as exceções, né? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: de uma maneira geral, tudo ficou acelerado. Então a gente liga o computador, as informações elas estão ali rápidas, a gente está no Facebook, tem as informações. Não adianta colocar texto muito grande no Facebook, porque ninguém vai ler inteiro, né? Isso é até contraditório ao Facebook, né? Eu estou aqui fazendo esse vídeo, ele também é contraditório, porque exige um pouco de atenção. É claro que vai ter gente que vai ver até o fim, que vai achar interessante. Enfim, de uma maneira geral, tudo ficou muito rápido. Então as informações elas são muito rápidas e são pouco consistentes, porque não se aprofundam, e também, quando se aprofundam, o leitor, o internauta, ele não tem paciência de ficar ali acompanhando, né? De ficar estudando aquilo, vendo tudo. Ele já tem milhares de outras informações ali do lado, esperando para serem olhadas. Eu digo olhadas porque assim, não analisadas exatamente, mas olhadas, né? E eu acho que no mercado cultural a coisa foi nessa levada, foi nessa esteira. Especificamente sobre a música. O que aconteceu? A música também ganhou esse ritmo, né? Falando de música, também ganhou esse ritmo acelerado, né? Então as pessoas hoje não têm mais o hábito de ouvir um disco inteiro, por exemplo. É uma música no Spotify, é uma música na internet, no Facebook, um clipe no YouTube. E olhe lá, hein? Tem muita gente que não consegue ouvir nem metade da música, porque a tentação de ouvir a próxima que está ali, que ele sabe que está no YouTube, que ele sabe que está no Spotify, já vai, né, para a próxima música, ou seja, não tem paciência de ouvir mais um trabalho inteiro, né? Eu acho que a tecnologia teve esse movimento ao longo desses anos todos, desde os anos 60, mesmo nos anos 60, né, que foi assim a década em que o vinil, que era o long play, né, que exigia
uma audição mais duradoura, tudo, ele foi depois, sempre foi acompanhado pelos singles, né, que já eram, já tinha essa coisa dos singles serem voltados para os mais jovens, né, que não tinham dinheiro para comprar um long play, né. Então eles consumiam mais os singles. Depois os singles acabaram. Nos anos 80, finalmente, lá no exterior, e no finzinho dos anos 80 aqui no Brasil, chegou o CD. O CD representou, na minha humilde opinião, uma melhoria enorme na questão da sonoridade, no áudio. Realmente, aí entra um monte de polêmica. Tem muita gente que acha que não, que o vinil preserva uma coisa mais autêntica. Enfim, é um bom tema para se discutir. Mas, em linhas gerais, eu acho que o CD representou uma praticidade, né? Você era um objeto menor, ele, compact disc, como já diz o nome, ele tinha toda uma questão da tecnologia, da qualidade do áudio, né? Que realmente melhorou muito em relação ao vinil, principalmente para a gente aqui no Brasil, que tínhamos discos de vinil com péssima qualidade de som, né? Principalmente para quem coleciona bandas e artistas estrangeiros e tudo mais, né? Então, para a gente aqui foi um deleite, né? Ter acesso a uma qualidade de som espetacular, porque tanto o CD brasileiro não perdia nada em relação ao CD estrangeiro em termos de som, né? Parte gráfica, isso é uma outra coisa, claro. Mas, na verdade, o CD teve essa função, né? Ele melhorou o áudio. Por outro lado, a coisa da capa ter diminuído, tudo isso já foi dito muitas vezes, tirou o brilho da arte, né, visual, né, das capas, da arte gráfica, tudo isso se perdeu, né, e perdeu o valor. Mas o CD foi um intermediário, porque na sequência era inevitável que na sequência o CD fosse absorvido pela própria tecnologia que o desenvolveu, né? Então, o que aconteceu? Veio o MP3, vieram todos esses dispositivos de internet, esses pequenos aparelhinhos, né, que reproduzem música em MP3, que até está me fugindo do nome agora, olha só. E, finalmente, aí para resumir, o Spotify, né? Bom, pessoal, eu consumo tudo. Eu consumo discos de vinil, eu consumo CD, eu tenho Spotify, né? Eu tenho muito MP3 no computador e tudo mais. Eu sou tão audiomaníaco, músico-maníaco, que eu ouço todas as mídias e todas as plataformas musicais, né? Eu não tenho restrição a nenhuma delas. Mas, assim, para mim é muito claro uma coisa. Eu acho que essa volta do vinil, primeiro lembrando que no exterior o vinil nunca deixou de ser produzido, né? Ele sempre teve um público cativo que continuava comprando, preferindo o vinil. Aqui no Brasil também, sempre teve gente que não deixou de consumir discos de vinil e tudo mais. Mas essa febre foi recente, né? Vamos dizer, de uns 10 anos para cá, que o vinil voltou e começou a ocupar aí novos espaços no mercado e começou assim a interessar já para as grandes gravadoras, né? Basicamente Sony, Universal e Warner, a produzir de novo vinil lá no exterior. Aqui no Brasil, né, tem a Polisson fazendo discos outra vez, enfim. Então, o que é para mim o vinil? O que significa? Significa o vinil uma quebra, de certa forma, nesse processo acelerado. Por quê? Porque nós temos a coisa do processo. Tudo tem começo, meio e fim, né? E é como você vai admirar uma obra de arte, é como você vai a um show, ou vai a um museu, enfim, aquilo é um tempo definido que você tem para entrar num recinto, por exemplo, num museu, e assistir e admirar os quadros, admirar o trabalho ali do artista, né, que está expondo e tal. Você chega no local, tem uma preparação, você vai, você fica assim entusiasmado de ir, você chega lá, você mergulha naquilo, você
experiencia aquilo, vivencia aquilo e sai depois, chega ao fim, né, vê se quando você se sente satisfeito, ou então você percorreu, porque muitas exposições têm esse caminho, né, você vai percorrendo e vai vendo, enfim, é uma experiência. Aí você pega e sai do recinto. É uma experiência que tem começo, meio, entrega, né, a contemplação, a absorção daquilo, e chega ao fim, você pega e vai embora. Quer dizer, é um ritual. Proporcionalmente, o vinil significa a mesma coisa. Você chega em casa, você, poxa, eu quero ouvir o Sgt. Pepper's dos Beatles, né? Quero mergulhar naquele encadeamento de canções, naquelas histórias, começando com a banda do Sargento Pimenta e seus Corações Solitários, né? Depois você vai para With a Little Help from My Friends, falando da vida de uma pessoa solitária que conta com a ajuda dos amigos. Depois você expande a consciência com Lucy in the Sky, enfim, dentro do contexto lá. Eu vou até fazer outros vídeos falando de cada disco e tal. Mas enfim, é um ritual. Você pega, senta, você pega, olha que coisa linda, gente, né? Você pega a capa disso aqui, você olha, você fala, meu Deus do céu, né? Como é que pode, né? Aí você, enquanto ouve a música, você tem isso aqui desse tamanho, você vai olhando, você cria uma proximidade maior com o artista. É como se você estivesse entrando no mundo do artista, na época em que ele gravou esse disco, nas ideias que permearam a cabeça e a criatividade dele, fizeram ele compor aquelas músicas. Enfim, você se entra em profunda comunhão com aquele momento, né? E você curte o disco, você levanta, vai, troca ao lado do disco, é um ritual, continua ouvindo. Quer dizer, para muita gente isso é uma bobagem muito grande, não tem nada a ver, é uma besteira com tanta tecnologia aí. Por que a gente vai fazer uma coisa jurássica, um ritual jurássico desse, né? Ouvir um disco de vinil? Mas não, gente, eu acho que claro, tem um lado mercadológico, tem o fetiche, tem muita gente que compra o disco de vinil porque sabe que os colegas estão comprando. Então ele vai lá, compra um, põe na prateleira dele lá, às vezes porque nem tem toca-disco em casa, e vai ouvir o Spotify. Tudo bem, né? O cara quer ter aquilo lá porque é uma questão de consumo. Todo mundo está consumindo, então ele quer ter também. Faz parte do ritual humano diante do consumo. Isso dá um outro vídeo, outras discussões. Mas esse lado bom que eu considero que tem é exatamente essa característica ritualística, de entrega para aquele ritual de contemplação, de assimilação da arte, né? Então você tem isso como um fator principal positivo da volta do disco de vinil, né? Bom, tem muita coisa para a gente falar, conto com a opinião de vocês aí, podem dar as opiniões, evidentemente. Eu acho que muita gente tem muito a acrescentar, né? Eu dei aqui algumas linhas gerais, né? E é isso, pessoal. A gente vai se encontrar muitas vezes a partir de agora aqui na minha página. Vamos conversando sobre discos de vinil, sobre música e também sobre política. Eu vou fazer alguns vídeos falando da questão da música e a política, ou seja, como a música é política também, né? Como a música pode nos ajudar a compreender esse mundo, a compreender o que está em jogo, a compreender fases históricas, a compreender através da visão de muitos artistas maravilhosos, né, brasileiros e estrangeiros, tudo o que está acontecendo, a sensibilidade que eles tiveram de captar momentos da nossa história que nós não temos, né, nós pessoas mais comuns. E, enfim, tudo isso eu vou colocar aqui nesse espaço para a gente discutir e falar. Valeu, pessoal!